Então, nessa noite, que foi sexta-feira, no dia seguinte, que foi sábado, de sexta para sábado, eu não dormi. Eu passei a noite em claro e só me vinha ela na minha cabeça, só me vinha essa pessoa, né? Que fez a obra de bruxaria pra mim, só me vinha ela na minha cabeça e eu comecei a lembrar, na minha mente vinham lembranças da minha gravidez, que ela vivia batendo aqui em casa, quase todos os dias ela vivia batendo aqui no portão. E assim, mesmo eu, porque eu não demonstrava, já a partir dos meus 7 meses eu não estava bem, só que eu não demonstrava. Eu já disse em algum vídeo aqui anterior que eu não era de demonstrar coisas que eu estava passando. Então eu me dava bem com ela, porque o Tiago e o marido dela eram mais próximos, né? Na época se consideravam até amigos, mas eu e ela, a gente se dava bem por conta da amizade deles dois, mas eu sabia que ela não era minha amiga, de eu ter que me abrir, né, compartilhar algumas coisas, como isso, por exemplo, que eu tava passando, eu só gritava pro Tiago, né, pedia muita ajuda pro Tiago, enfim. Eu não demonstrava nada pra ela. E ela vinha aqui em casa todos os dias, ou quase todos os dias, pelo menos. E vocês lembram que na minha gravidez o Thiago ia pra igreja sozinho? Eu falei isso aqui, né? E todas as vezes que ela viu o Thiago lá sozinho, ela perguntava: cadê a Marcele? Marcele tá bem? Como é que ela tá? Manda um abraço pra ela. Isso era uma coisa muito repetitiva, esse comportamento dela ficar vindo aqui em casa, de todas as vezes dela ver o Thiago, dela ficar perguntando por mim, sabe? Esse comportamento já era estranho, mas sabe o que eu pensava? Eu falava assim, sempre pro Thiago, porque o Thiago, quando a gente chegou nessa igreja, a gente veio de uma outra igreja. São coisas que eu vou falar no culto em ação de graças ou eu vou falar em vídeos bem futuros, né? Mas quando a gente chegou nessa igreja, o Thiago já era presbítero. Então o Thiago tinha muito mais oportunidades de saudação. Não sei como é na igreja de vocês, mas na época, nessa igreja, né, e na maioria das Assembleias de Deus, a gente fala oportunidade de saudação. A pessoa tem um momento ali durante o culto para poder expressar um pouco da palavra de Deus. Então o Tiago tinha mais oportunidade de saudação, o Tiago estava sempre pregando, o Tiago dirigia culto, né? No culto de libertação da igreja, o Tiago, ele não era o responsável, mas ele estava como se ele fosse uma pessoa ali de frente, sabe? Então eu falava assim pra ele, né? Coisa de casal, que a gente conversa de casal, que a gente comenta, né? Algumas coisas eu falava assim pra ele. Eu queria ver se a gente chegasse aqui na igreja e você não fosse nada. Tipo assim, se você não fosse presbítero, se você não tivesse as oportunidades que você tem aqui na igreja, se você fosse como eu, se você chegasse nada, que sentasse num banco de membros, assim como eu, será que você ia ter tantos amigos assim? Não eram muitos não, mas os poucos ali que ficava tentando ficar grudado ali perto, era uma coisa chata, sabe? Então esse comportamento dela, na minha cabeça, e o que eu falava pro Thiago, era meio que uma puxação de saco. Eu nunca, jamais desconfiaria de tal coisa. Então, nessa sexta-feira, eu não dormi. De sexta para sábado eu não dormi. Só me vinha ela e essas lembranças. Uma outra lembrança também bem curiosa. Foi um dia que ela veio aqui em casa. Eu me lembro até que esse dia foi sábado. Ela sentada no sofá e eu tava distraída fazendo alguma coisa que eu não lembro exatamente. E aí quando eu olhei pra ela, ela tava me olhando assim, ó. Me olhando mesmo, boca aberta. E aí quando ela viu que eu olhei pra ela, ela rapidamente disfarçou. Aquilo ficou na minha cabeça, mas ainda assim eu não desconfiei de nada. Nem passou pela minha cabeça que ela poderia fazer isso. E aí quando Deus fala pra mim que vai me mostrar quem foi, e eu não durmo, e só vem ela, essas lembranças na minha cabeça, pronto, foram as peças do quebra-cabeça se juntando. Um outro fato curioso também, que teve uma festa de aniversário que eu fui, ela foi, e ela perguntou, como é que você tá? Como é que você tá? Você tá bem? Ela insistia, né, pra saber como é que eu tava. E eu lembro que eu falei assim, hoje eu lavei o banheiro, tal. E de fato eu tinha lavado o banheiro porque eu tinha que viver normal, independente, né, de como eu tivesse. E ela vira pra mim e fala, como que você conseguiu? Como é que uma pessoa fala que lavou o banheiro e você pergunta como que você conseguiu? Como assim?
Então pronto, eu não precisava de mais nada agora para ter certeza que Deus falou comigo, Deus juntou peças, sabe, na minha mente, tudo se juntou, tudo fez sentido e eu tive dessas lembranças de sexta para sábado, de tudo isso que vinha na minha mente, eu não precisei de mais nada para ter certeza. Deus falou comigo, certeza, tudo fez o total sentido, o maior sentido.